foi um juiz muito duro, com corrupção, com tráfico de drogas. Ontem nós vimos penas de até 27 anos impostas a um golpe que, primeiro, não foi consumado, e dois, há dúvidas razoáveis se foi iniciado o golpe ou se aquilo não ficou apenas no plano da cogitação ou do planejamento e foi depois abortado pelo próprio presidente da República. Senador, vou trazer os nossos comentaristas para essa conversa. Quem te faz a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, senador. A pergunta que eu tenho, ninguém melhor do que o senhor pode responder. O senhor considera que há razão para o paralelo que algumas pessoas fazem entre o que foi o destino da Lava Jato e o que poderá ser o destino desse julgamento? Dora, Lava Jato descobriu um enorme esquema de corrupção na qual a Petrobras foi saqueada por diretores, gerentes inescrupulosos, apoiados por seus padrinhos políticos, agentes políticos e por partidos políticos. Infelizmente, a gente tem uma tradição de impunidade da grande corrupção no Brasil e ela voltou com força quando a Lava Jato saiu dos holofotes. Isso fez com que vários casos fossem anulados. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma razão jurídica para anulação dos casos da Lava Jato. Houve sim uma reviravolta política. Nesse caso do Bolsonaro e dos generais, existem alguns reparos jurídicos que podem ser feitos de antemão, como eu disse aqui, a questão da competência. E um ponto que, a meu ver, é fundamental, e eu participei da CPMI do 8 de janeiro e vi também a denúncia do Procurador-Geral da República, não existe nenhuma prova, nenhuma evidência que relacione o que aconteceu no 8 de janeiro com aqueles planos que estavam sendo elaborados em novembro e dezembro pelo Bolsonaro ali e seu entorno. Se cogitou, se discutiu a possibilidade de uma virada de mesa, de golpe, isso é absolutamente reprovável politicamente e moralmente, mas juridicamente a gente precisa ver se configurou ou não configurou a tentativa, se começou ou não a ter atos executórios. O 8 de janeiro, a meu ver, foi um extravasamento de uma multidão que errou, não pode invadir prédio público, não pode querer debochar do Supremo Tribunal Federal, não pode fazer esses ataques ofensivos, mas não me parece que existe uma evidência que aquilo foi orquestrado pelo Bolsonaro e seu entorno. Se existe essa prova, ela não apareceu na CPMI e não apareceu também nesse julgamento. Pergunta agora do Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, então, na sua visão, não houve tentativa de golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí, nesse sentido, senador, o juiz Sérgio Moro, como o ministro do Supremo, Sérgio Moro, se portaria, julgaria uma situação como essa? Teria um voto garantista, como o do ministro Fux, ou eventualmente reconheceria a existência de uma tentativa de golpe de Estado? Olha, eu sempre fui muito rigoroso nos meus critérios de aplicação da lei no processo penal. E o princípio básico que a gente tem é que só pode haver condenação quando tem prova acima de qualquer dúvida razoável. No caso da Petrobras, lá do saque à Petrobras, aquilo era escancarado, né? Houve confissões, houve devolução de dinheiro. A Petrobras recuperou 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Então, ali a prova dos acusados era cabal. Tanto assim, Vilela, que ninguém teve coragem nessas anulações de dizer Sérgio Cabral é inocente, Eduardo Cunha é inocente, Lula é inocente. Não. Foram buscar lá razões formais, com as quais eu não concordo, e no fundo, para mim, é uma reviravolta política de voltar à tradição da impunidade. A gente, inclusive, tem que recuperar essa agenda anticorrupção no país. A falta dela faz muito mal. Vamos ver aí, por exemplo, o que aconteceu com o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. No caso aqui do golpe do Bolsonaro, eu diria que há uma dúvida, há pelo menos uma dúvida razoável se houve aí uma tentativa mesmo de golpe ou se aquilo não ficou apenas no plano da cogitação, né, do planejamento, sem que houvessem atos executórios. Se ele tivesse assinado a minuta lá do decreto do estado de sítio, por mais ilegal que fosse aquilo, eu diria que poderíamos falar em tentativa. Mas o que eu vi no julgamento foi uma construção argumentativa para linkar o 8 de janeiro, que foi o extravasamento da turba, da multidão,
com os planos lá de novembro e dezembro. Só que isso até não faz muito sentido. Por que ia fazer aquela invasão, aquela destruição ali de patrimônio, embora por uma minoria, no período que o Bolsonaro não era mais presidente, no período em que as Forças Armadas já eram comandadas por indicados do Lula? Então tem algumas questões ali sem nexo que acabam levando essa crítica a esse julgamento, a essas decisões. O que eu acho particularmente é que o país ficaria melhor. Primeiro, pegar os manifestantes do 8 de janeiro, nós tínhamos que anistiar, porque já passou muito tempo, vários deles estão presos preventivamente desde o 8 de janeiro, gente que pintou de batom uma estátua condenada a 14 anos, gente que sentou numa cadeira condenada a 18 anos. Claro que aquilo tudo foi reprovável, e até vamos supor que eles podiam até querer perpetrar um golpe de Estado, mas não tinham nenhum potencial para fazer isso sozinhos. Então foi a massa de manobra que não se justifica aquelas penas excessivas. Por isso que eu tenho defendido, principalmente para eles, essa anistia. Em relação ao Bolsonaro e generais, eu acho que esses erros, essas críticas ao julgamento, talvez possam ser corrigidas com uma anistia para a gente pacificar o país e lidar com os problemas, né, que estão aí atormentando o nosso país, como o descontrole da nossa economia, esse afastamento do Brasil no plano internacional das democracias ocidentais e essa volta da roubalheira aí, que é ilustrada pelo caso do INSS. Mais uma